10 anos depois, Juarez Távora. Você sabe quem elaborou o texto do decreto Juarez Távora? Isso não sou eu que digo não, senhores. Pode pesquisar no site da UIPA. Foi João Caiafa e Antônio Vidal, 2 diretores de uma ONG que elaborou o texto que prejudica o galismo e as manifestações com animais até hoje no Brasil. E aí migra 61, como ele mencionou, 62 Tancredo revoga, e toda a nossa destruição surge em 2004 com a condução de Duda Mendonça para uma delegacia. A partir dali, a narrativa social contra essas práticas ganha corpo, ganha couro. Pule aí, por favor. Em 2019, eu participei do primeiro Congresso Brasileiro e o segundo na América Latina, na Universidade Federal de Sergipe. Qual o tema, senhores? Bioética e direito dos animais. No final desse congresso, o presidente do IAA, que é o Instituto Abolicionista Animal, firmou um termo de parceria com o Departamento de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Sergipe. Eu venho estudando e eu disse para alguns colegas, isso é preocupante. Vocês sabem por quê? A ementa dos cursos do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Sergipe hoje sofre a influência de uma ONG que busca implantar nos currículos e na mente dos alunos o que eles chamam de quê? Abolição animal. Porque para eles essa linguagem é muito comum. Eles não são animais, é não humanos. Daqui a 5, 10 anos, zootecnistas vão estar se formando, veterinários e engenheiros agrônomos. Influenciado um pouco por essa pauta. Porque se existe uma parceria, quando eu estive na 10ª Promotoria do Meio Ambiente, conversando com o doutor Eduardo Matos, o promotor que defende o meio ambiente, nós firmamos um termo de ajustamento de conduta. A partir daquele momento, Parque das Cidades, IBAMA e Parque dos Falcões não pôde mais receber animais. Fruto de quê? De uma parceria. E é o que a universidade está fazendo com o IAA, uma parceria. Agora, como é que essas ferramentas invisíveis alteram esse cenário atual? O aluno não sabe que está sendo utilizado, porque o professor vai direcionar a área de pesquisa. Eu estou ali para aprender. É como você alfabetizar alguém, ele vai aprender o que você ensina. Alguns dados que são produzidos hoje vai servir como uma pedra no alicerce que será utilizado amanhã contra os amantes das tradições do nosso país. Vou trazer um exemplo. Imagine que eu apresento um trabalho de pesquisa onde eu demonstro que o uso de animais para vaquejada, mesmo tendo seguido o bem-estar animal, mas ocorre lesões. Eu não tive a intenção de dizer que acontecem maus tratos, mas um dado ficou registrado. Que lá na frente, isso pode ser utilizado como pedra para o alicerce. Pessoal, o Conselho Federal de Medicina Veterinária lançou a resolução 1236. Veja como essas ferramentas invisíveis, elas acontecem e eles sabem o que estão fazendo. E estão fazendo com inteligência. Por quê? Porque não estão encontrando resistência. Traz o conceito de crueldade, maus tratos e abuso. Porque não existe no ordenamento jurídico ainda esse conceito firmado. E eles trouxeram essa resolução 1236. No artigo 5º, inciso 27, está bem claro: criar animais que possam atender à finalidade de combate é maus tratos. Isso está sendo dito pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Quem garante que isso no futuro não vai fundamentar decisões que proíbam a gente criar as nossas aves? Se a gente não se organizar para apresentar um contraditório, tenho certeza que isso se transforma em realidade. Passe, por favor. Eu fiz uma pergunta a Silvio e eu vou ter a oportunidade de tratar um pouco sobre ela. Quando eu falei que quem impõe a narrativa
cria autoridade, constrói autoridade e cria verdades. Nós não temos o apoio da opinião pública porque a gente não goza hoje de aceitação no imaginário coletivo. A Constituição Federal, no artigo 215, o que é que ela traz? Eu vou ler e vocês prestem atenção aos verbos. O Estado deve garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, além de, prestem atenção, apoiar, incentivar, valorizar, difundir as manifestações culturais. Não precisa existir leis regulamentando o que é cultura no nosso país, não. Já está na Constituição. E qual é o conceito de cultura? Tudo que o homem faz. Tudo que o homem faz é cultura, principalmente se a gente faz o que é lúdico. Parágrafo 1º. O Estado deve proteger as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, bem como as de outros grupos que contribuem para a formação da nossa identidade nacional. Aqui eu vou lembrar de um antropólogo e sociólogo que para mim é muito importante, brasileiro, chamado Darcy Ribeiro. Em sua obra O Povo Brasileiro, ele diz o seguinte: o Brasil é do sulista, do nordestino, do índio, do negro, do europeu, ou seja, para ele o conceito não devia ser Brasil, mas sim Brasis, porque nós somos essa coxa de retalho, que, como Ailton bem mencionou, precisa ser preservado o lugar de identidade. Pedro é simpático ao galismo, Alberto é simpático à vaquejada. Eu não estou obrigando ele a ser galista, ou ser vaqueiro, ou vice-versa. Eu estou apenas tentando demonstrar que é necessário existir o respeito, porque a nossa sociedade, segundo a antropologia, é plural. O que é que acontece? As ferramentas invisíveis utilizadas por esse grupo que se diz defensores da causa animal, eles querem se colocar como padrão na sociedade. E tudo que não é medido pelaquela régua não serve. Dinarte falou muito bem. Eles não querem regulamentar, eles querem acabar, sim. A vaquejada sabe muito bem, tinha 2 ADIM no Supremo, uma já foi julgada, favorável à vaquejada, mas tem uma outra lá aguardando. E você sabe por que ela não está se manifestando agora? Porque esse grupo é muito inteligente, muito articulado, e está esperando o melhor momento. Qual é o melhor momento? Quando eu tiver mais político simpático à minha pauta. Pule, por favor. A UVB, que é a União dos Vereadores do Brasil, para mim, Luiz Alberto, é um braço dessa intenção externa de aculturar o Brasil. Nós estamos perdendo a cultura. Você mencionou a farra do boi, né? Do porco, né? A pega do porco. Alguém aqui comentou. Pronto. Não é só essa, não. São várias que a gente vem perdendo ao longo do tempo. Por quê? Por essas ações. Eu acompanho. A UVB, ela se reúne nas principais capitais dos estados do Brasil 5 a 8 vezes por ano, fomentando políticas públicas, senhores. E eu estou lá observando, em todas as pautas tem a questão da defesa animal. Mas quando você vai observar, aquilo ali é o que está na literalidade, mas não é a prática, porque eles são seletivos. Por que não defendem o jegue sertanejo, que está entrando na lista de extinção? Porque o jegue não é bonito, não é simpático. Então a gente tem que enxergar, e aí eu faço uma provocação para os galistas, porque eu aprendi o seguinte. Olha, vou trazer um dado para vocês verem o quanto essa verdade se transforma em política pública. A Barra dos Coqueiros, aqui pertinho, foi apresentada uma minuta de projeto de lei nas comissões para a prefeitura criar um cartão PET. O criador que não tem condições de alimentar seu cachorro, o prefeito vai bancar. Mas já teve uma outra iniciativa, criar abrigos públicos para alimentar os cachorros. Então vocês não querem diminuir. Então existe um diálogo dissonante que precisa ser revelado e abrir espaços para diálogo. Foi enviado ofícios para diretores, para presidente da Comissão Animal da OAB, para ouvir esse nosso grito. E a gente precisa, de fato, se organizar. Eu aprendi que informar sem transformar prende o ser humano em um universo patológico. Você sonha e não faz nada, fica doente. E eu me propus a trazer uma alternativa que eu espero que a gente saia daqui e coloque ela em prática.
estratégias para enfrentamento desse grupo. Quais são elas? Um sonho também antigo. Esse eu estou frustrado porque ainda não se transformou em realidade. A criação do Comitê Nordestino de Proteção das Aves de Combate. Eu acredito muito na capacidade de elevação de consciência dos criadores se este projeto for implantado. Qual o propósito dele, senhores? Elaborar decisões e estratégias avaliando as políticas públicas na elaboração de projetos. Eu vou nomear Pedro Mendes para ser alguém responsável por essa pasta. Ele vai monitorar. Eu estou sabendo que o Conselho Federal de Medicina vai trabalhar uma resolução. Eu estou lá presente. Porque aquilo que foi em desalinho, eu vou gritar. Se vai alterar, não me importa. O importante é que eu demonstrei que estava ali vigilante. Como eu fiz isso em Sergipe, quando consegui para a Associação Sergipana uma cadeira no Comitê de Sanidade Avícola da Endagro. Porque, com medo do influenza, de chegar aos criadores, eu estava ali para receber a primeira notícia e ajudar os criadores. É assim que a gente tem que se comportar. Qual a missão desse comitê? Promover a ave combatente através da criação de ações institucionalizadas, buscando o reconhecimento e a valorização dessa espécie. Quando eu publiquei essas obras que eu mostrei aqui, muita gente criticou. E eu relevava, porque quem criticava não entendia a importância desse registro histórico. Aquilo ali foi muito trabalhoso, começou com um trabalho paciente e contínuo, escrever um artigo por semana em um jornal daqui de Aracaju, para aos pouquinhos construir um espaço de credibilidade dentro do universo político. E isso aconteceu. Fomos aceitos pelo deputado, o mesmo destinou vários recursos para a associação. Apresentei as minutas das leis estaduais ao mesmo, ele acatou. E hoje nós temos, inclusive, o reconhecimento de utilidade pública, que eu dizia sempre para os criadores. É a nossa principal ferramenta de inclusão, porque vai conseguir recurso das verbas de subvenção e vai abrir a porta do terceiro setor, que é possível a associação montar um portfólio, procurar grandes empresários e buscar aporte. Porque se ele aplica recurso nessa associação, pagando por um projeto, vai abater no imposto de renda da empresa. Então existe caminho, sim, e o comitê podia trabalhar isso. Passa, por favor. Promover, qual o objetivo geral? Promover a educação do criador frente ao atual contexto social e político, com foco na preservação do galo combatente. Se todo criador tiver consciência da importância que ele tem, ele vai entender que a presença de Pedro na Alese de Pernambuco seria indispensável. Porque você teria, como Ailton mencionou, alguém que vive a sua realidade. Ele mencionou a questão do cortador de cana e eu, fazendo uma leitura, lembrei o relato de um historiador falando sobre o africano que passava fome. E na hora eu lembrei. Uma coisa é você entrevistar alguém que passa fome, outra coisa é você viver a realidade dele. A dor, o sentimento de abandono não tem medida. E o papel da gente eu pretendo, que seja esse. Levar consciência para o Criador, fazendo o discurso da não violência, mesmo que o Criador seja alguém ignorante, que bata a porta na nossa cara, mas que a gente insista. Como? Como eu já vivenciei essa experiência no passado. Eu fui lá no Marcos Freire, no espaço de Josa, falar com 20, 30 criadores. Eu não queria 100, eu só precisava de 2, foi 30. E hoje, dos 17 ou 20 ou 30 que estavam lá, eu já vi alguns aqui. Então, o que a gente precisa é jogar essa semente ao solo, e eu tenho certeza que ela vai germinar. Só é ter alguém para regar. Objetivos específicos: aproximar os criadores do Comitê Nordestino do cenário político, fortalecendo o diálogo e a integração entre as instituições. Na minha mente, esse comitê seria criado por 2 representantes de cada estado, para que pudesse ouvir, existir decisões democráticas, não ter um estado com 5, outro com 2.
Esses dois representantes, eles tinham essa obrigação de buscar uma aproximação com o universo político, porque tudo passa pela política. Realizar campanhas publicitárias de valorização do galo Moura brasileiro, destacando sua importância cultural. Imagine agora que esse comitê foi criado e foi deliberada uma ação institucionalizada de promoção dessa ave. Ela não vai acontecer só em Sergipe, ela vai acontecer ao mesmo tempo nos 9 estados da federação. Isso traria uma visibilidade muito grande e, consequentemente, respeito para quem está organizando aquilo. Chama atenção. Por que Sergipe hoje é forte? Porque nós tivemos a iniciativa de plotar vários ônibus de linhas intermunicipais. Então, o promotor que viajava para uma comarca no interior e o juiz, ele via o galo lá tosado, esporãozinho cerrado. Isso foi o quê? Se tornando palatável. Quando eu ia conversar com o doutor Eduardo Matos, ele batia no meu ombro e dizia: eu acho sua luta bonita, mas eu acho que você não vence porque você é só. E realmente, só não consegue, mas se todo mundo der as mãos, a gente pode avançar. Incentivar e apoiar pesquisas acadêmicas, é o que Benito falou, né? E eu me preocupei com isso. O que eu fiz com as obras que a associação publicou? Eu fiz questão de levar nas 44 bibliotecas do estado de Sergipe, vinculadas às escolas. Fiz questão de levar na biblioteca central e fiz questão de levar em todas as universidades do estado. Se vai ser utilizado como material de pesquisa, não me interessa. O que interessa é que nós deixamos as migalhas e em algum momento elas vão ser recolhidas. Porque eu digo sempre, se um historiador que se preza no estado de Sergipe for fazer um estudo sobre os movimentos sociais atuais, ele não pode deixar o galismo de fora. Porque em um curto espaço de tempo nós conseguimos a Lei 8.657, a Lei 9099, que é o reconhecimento de utilidade pública, e a Lei de Regulamentação, que é a Lei 9.459. Tudo isso conquistado com esse discurso da não violência, do diálogo, do contraditório, de demonstrar para o outro que a gente precisa existir, porque a gente não quer se colocar como padrão na sociedade, a gente só quer ter o nosso lugar de identidade, e estão nos roubando aos pouquinhos. Avance, por favor. Aqueles que dominam as narrativas dominam a sociedade e geram mais autoridade. As narrativas definem o que é percebido como verdadeiro e aceitável, criando uma estrutura de compreensão da sociedade. Senhores, estou chegando para o final da minha apresentação, mas eu quero finalizar com uma historiazinha. Em 28 de agosto de 1963, à frente de mais de 200 mil pessoas, Martin Luther King pronunciou no Lincoln Memorial a seguinte frase: eu tenho um sonho. E a luta deste ícone da resistência mundial era por uma convivência harmoniosa entre o negro americano e o branco. E essa marcha era pelo trabalho e pela liberdade. E eu digo a mesma coisa para vocês aqui hoje presente e quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu, Luiz Alberto, tenho um sonho. Eu acredito que o galismo pode sair dessa condição de caça. Eu acredito. Vai depender do apoio dos senhores. Citando o nosso amigo ali, Nelson Rodrigues, ele diz que a liberdade é mais importante do que o pão. E eu concluo dizendo o seguinte, estou de pleno acordo com ele. Por quê? Porque a liberdade é pressuposto para qualquer outro direito ou garantia. Sem liberdade a gente não conquista nada. E estão roubando a dignidade daqueles que cultuam e amam as tradições com animais do nosso país. Prestem atenção nos sinais e as ferramentas invisíveis já não são mais, que para alguns eu tenho certeza que vocês vão começar a observar. Muito obrigado.